Não olhe para cima. Ex-prisioneira salvou policial após flagrar algo assustador no céu. Abaixe-se. Agora! Gritou Marcus Thompson, avançando para derrubar a policial Sarah Shane no chão, atrás de sua viatura. O zumbido metálico acima de suas cabeças ficou mais alto, e ela instintivamente pegou sua arma, apontando-a diretamente para o homem negro de 34 anos que a imobilizava. Que diabos você pensa que está? As palavras raivosas de Sarah foram interrompidas pelo estrondo ensurdecedor do vidro traseiro de seu carro explodindo em 1000 pedaços. Cacos de vidro caíram exatamente onde ela estava 3 segundos antes. Marcus estava passando pela delegacia de polícia do centro da cidade quando avistou o pequeno drone de vigilância pairando silenciosamente sobre o estacionamento, com a câmera fixada na policial Shane enquanto ela se aproximava de seu veículo. O que o deixou arrepiado não foi o drone em si, mas o pequeno acessório cilíndrico abaixo dele, que ele reconheceu imediatamente de seus 5 anos na prisão federal. Senhora, eu sei que isso parece ruim, mas aquela coisa lá em cima acabou de lançar uma granada de luz, disse Marcus calmamente, com as mãos erguidas enquanto os destroços continuavam caindo ao redor deles. E imagino que quem a esteja controlando ainda não tenha terminado. Sarah Shane, uma policial de patrulha de 28 anos com apenas 2 anos de serviço, nunca havia presenciado algo parecido. Seu treinamento incitava a prender o ex-presidiário que acabará de agredir um policial, mas a cratera fumegante onde ela estivera momentos antes contava uma história diferente. Marcus apontou lentamente para cima, sem fazer movimentos bruscos. Há mais 2 drones circulando o prédio e, a menos que eu esteja errado sobre o que descobri em Leavenworth, vocês têm cerca de 30 segundos antes que eles coordenem outro ataque. O que o policial Shane não sabia era que Marcus Thompson não era um ex-prisioneiro qualquer. Ele era um ex-especialista em inteligência militar que havia sido injustamente condenado por hackear sistemas governamentais enquanto tentava expor corrupção em contratos de defesa. Sua sentença de 5 anos havia terminado 6 meses antes, mas os verdadeiros criminosos que ele tentará expor ainda estavam soltos, e aparentemente muito interessados em mantê-lo quieto. Rádio para reforços, insistiu Marcus, com a voz firme apesar do caos. Mas diga a eles para se aproximarem pelo lado leste. Os drones estão programados para mirar em qualquer pessoa uniformizada que venha da rua principal. Sarah hesitou, com o dedo pairando sobre o rádio. Tudo naquela situação desafiava seu treinamento, mas algo nos olhos do homem lhe dizia que ele estava dizendo a verdade. Os mesmos olhos que haviam passado anos estudando padrões de vigilância e fragilidades de segurança atrás das grades agora examinavam o céu com a precisão de alguém que entendia exatamente o que estava enfrentando. Como você poderia saber disso? Ela perguntou, a arma ainda em punho, mas não mais apontada diretamente para ele. Marcus a encarou com a calma e a intensidade de alguém que se preparava para aquele momento desde o dia em que saiu da prisão. Porque eu projetei o software que eles estão usando. A segunda explosão, 6 metros mais perto que a primeira, fez com que ambos corressem em busca de uma cobertura melhor. Enquanto as sirenes soavam ao longe e mais policiais chegavam ao local, Marcus percebeu que sua vida cuidadosamente planejada de anonimato silencioso estava prestes a se tornar pública, muito rapidamente. O que esses policiais corruptos e funcionários corruptos não perceberam foi que um ex-prisioneiro sem nada a perder e tudo a provar poderia ser muito mais perigoso do que qualquer drone no céu. 3 viaturas o cercaram em minutos, policiais emergindo com armas em punho, todos apontados para Marcus, apesar das explicações gritadas de Sarah sobre o ataque aéreo. A ironia não passou despercebida por ele. Mais uma vez, ele era o suspeito em vez da solução. Mas, desta vez, Marcus tinha algo que não tinha durante seu julgamento, 5 anos antes: provas, preparação e um rastro digital que exporia todos os envolvidos na conspiração que havia destruído sua vida. A questão era se a policial Shane confiaria em um ex-presidiário por tempo suficiente para ajudá-lo a revelar a verdade, ou se ela deixaria o preconceito cegá-la para os verdadeiros inimigos que circulavam acima. Enquanto Marcus observava os rostos dos policiais, vendo a mesma mistura de suspeita e repulsa que encontrara todos os dias desde sua libertação, ele sabia que seu maior desafio não seriam os drones ou os agentes corruptos que os controlavam. Seria convencer as pessoas que já haviam decidido que ele era culpado de que, às vezes, os heróis mais improváveis emergem dos lugares mais sombrios. À medida que o caos se desenrolava ao redor deles, a calma e perícia de Marcus com a tecnologia dos drones sugeria habilidades que iam muito além do conhecimento criminal típico, deixando todos se perguntando quem exatamente era esse ex-prisioneiro e por que ele parecia saber tanto sobre equipamentos sofisticados de vigilância que a maioria das pessoas nunca havia visto. Se você está gostando desta história de justiça, sobrevivência e alianças inesperadas, não se esqueça de se inscrever no canal, porque o que acontece a seguir desafiará tudo o que você acha que sabe sobre culpa,
Inocência e o preço do combate à corrupção nos Estados Unidos. Marcus Thompson. O senhor está preso por agredir um policial, anunciou o tenente detetive James Whitmore ao sair de seu sedã sem identificação, com o uniforme perfeitamente passado e a expressão presunçosa deixando claro que ele estava esperando por esse momento. Sarah Shen se levantou rapidamente, com o vidro ainda grudado no cabelo devido ao ataque do drone. Senhor, o senhor não entende. Este homem acabou de salvar a minha vida. Aqueles drones eram... Policial Shen, interrompeu Whitmore com a fria autoridade de alguém que passará 15 anos subindo na hierarquia policial. O que eu entendi é que um ex-presidiário com histórico de hackear sistemas governamentais acaba de atacar um dos meus policiais em plena luz do dia. Os drones de que o senhor está falando? Não vejo nenhuma evidência de drones. Marcus observou enquanto outras 3 viaturas chegavam, seus ocupantes emergindo com a precisão sincronizada de uma peça bem ensaiada. O que Sarah não sabia era que o detetive Whitmore havia sido uma das testemunhas-chave no julgamento original de Marcus, o mesmo julgamento em que evidências cruciais desapareceram misteriosamente da noite para o dia, deixando Marcus incapaz de provar sua inocência. Engraçado sobre as imagens de vigilância, continuou Whitmore, pegando o celular para mostrar a Sarah um vídeo que mostrava claramente Marcus a derrubando, mas convenientemente interrompido pouco antes da primeira explosão. A tecnologia pode ser tão instável às vezes. Ainda bem que temos testemunhas que viram exatamente o que aconteceu. A amargura no peito de Marcus se intensificou ao reconhecer a situação familiar. 5 anos antes, eram discos rígidos desaparecidos e e-mails deletados. Hoje, eram imagens de segurança editadas e pontos cegos convenientes no sistema de detecção de drones da cidade. A mesma rede corrupta que havia destruído sua carreira militar agora tentava terminar o que havia começado. A confusão de Sarah estava estampada em seu rosto enquanto olhava de Marcus para seu superior. Tenente, estou lhe dizendo, havia drones armados. Eles lançaram explosivos. Este homem identificou a ameaça e... Shen. A voz de Whitmore tornou-se ríspida. Você está questionando minha avaliação da situação? Porque, se estiver, talvez precise reconsiderar se está apto a usar esse distintivo. Marcus já tinha ouvido aquele tom antes. O mesmo tom ameaçador que o empreiteiro de defesa Robert Reis usará quando Marcus descobriu as faturas fraudulentas. A mesma voz que prometia a destruição da carreira de qualquer um que ousasse questionar o sistema. O que eles não aprenderam em 5 anos era que um homem que havia perdido tudo uma vez não tinha mais nada a perder. Sabe o que é interessante, detetive? Disse Marcus calmamente, permitindo que as algemas fossem colocadas em seus pulsos. Passei 5 anos em uma prisão federal aprendendo muito sobre tecnologia de vigilância. Você sabia que drones de segurança privada enviam imagens automaticamente para servidores em nuvem antes de se autodestruírem? Incrível o que eles ensinam em aulas de programação de computadores atrás das grades. O lampejo momentâneo de preocupação que cruzou o rosto de Whitmore foi rapidamente mascarado por arrogância profissional. Mais teorias da conspiração de um criminoso condenado. Policial Martinez, leia os direitos dele. Mas Sarah também havia captado aquele breve momento de hesitação. Algo em seu íntimo lhe dizia que a situação era muito mais complicada do que seu tenente fazia parecer. Os destroços das explosões eram reais. O cheiro de fumaça era real. E a inteligência calma nos olhos de Marcus sugeria alguém jogando xadrez enquanto todos os outros jogavam damas. Senhor, Sarah tentou mais uma vez, não deveríamos pelo menos investigar as alegações sobre o drone? Pode haver evidências físicas. A única evidência aqui é um ex-presidiário que agrediu um policial, disparou Whitmore. Caso encerrado. Assim que Marcus foi colocado no carro da polícia, ele cruzou o olhar com Sarah pela janela. Policial Shen, verifique a câmera de segurança noroeste do prédio. Aquela que está com defeito há 3 meses. Pergunte a si mesmo por que ainda não a consertaram. Os carros de polícia partiram, deixando Sarah sozinha no estacionamento com cacos de vidro e marcas de queimadura que seu tenente parecia determinado a ignorar. O que ela não sabia era que Marcus havia passado 6 meses, desde sua libertação, mapeando cuidadosamente cada câmera, cada ponto cego e cada funcionário corrupto na estrutura de poder da cidade. De volta à delegacia, Marcus foi processado com a mesma humilhação sistemática de que se lembrava de sua primeira prisão. Impressões digitais, fotos e o ritual familiar de ser reduzido de ser humano a um número de caso. Mas, desta vez, ele não era o ingênuo oficial de inteligência militar que confiava no sistema para proteger os inocentes. Whitmore entrou na área da cela com a arrogância de um homem que se achava dono de todas as cartas. Sabe, Thompson,
Eu pensei que 5 anos em Leavenworth poderiam ter te ensinado a ficar de boca fechada. Acho que algumas pessoas nunca aprendem. Ah, eu aprendi bastante, respondeu Marcus, sem se dar ao trabalho de levantar os olhos de onde estava sentado calmamente no banco estreito. Aprendi que policiais corruptos como você sempre cometem o mesmo erro. Você presume que, por ter destruído minha vida uma vez, pode fazer isso de novo. O rosto do detetive endureceu. Você vai voltar para a prisão, e desta vez não haverá liberdade antecipada por bom comportamento. Vou garantir isso. Viu, esse é o seu primeiro erro, continuou Marcus com o tom paciente de um professor explicando um conceito simples. Você acha que estou escondido há 6 meses porque tenho medo de você. O que eu, na verdade, tenho feito é documentar cada movimento que você e seus amigos fizeram desde que saí. Whitmore se aproximou das grades, sua voz se transformando em um sussurro perigoso. Você está blefando. Você é um ninguém. Um ex-presidiário sem dinheiro, sem conexões, sem credibilidade. Marcus finalmente ergueu os olhos, e pela primeira vez, Whitmore viu algo naqueles olhos que o fez dar um passo involuntário para trás. Não era medo ou desespero, era a confiança silenciosa de um homem que havia sido subestimado inúmeras vezes. Sabe o que é engraçado em ser invisível, detetive? As pessoas dizem coisas perto de você que jamais diriam na frente de alguém que consideram importante. E a tecnologia avançou muito desde que fui para a prisão. Smartphones, armazenamento em nuvem, backups criptografados, todas as coisas que não ensinam nos clássicos da corrupção. A cor começou a sumir do rosto de Whitmore quando ele percebeu que o homem destruído que haviam agredido 5 anos antes não estava mais destruído, e definitivamente não era mais o mesmo idealista ingênuo que confiara no sistema para protegê-lo. Cada ato de arrogância e crueldade dos últimos 6 meses havia sido cuidadosamente catalogado por alguém que sabia exatamente como usar suas próprias armas contra eles. 3 horas após a prisão de Marcus, a policial Sarah Shen estava sentada em sua viatura do lado de fora da delegacia, olhando fixamente para a tela do celular. A câmera de segurança defeituosa da Northwest que Marcus mencionara estava de fato desligada, e já fazia exatamente 97 dias. O que a embrulhou foi descobrir que o pedido de manutenção havia sido protocolado e aprovado, mas misteriosamente cancelado 3 vezes por ordem direta do detetive Whitmore. Dentro da delegacia, Marcus usava seu único telefonema de uma forma que surpreenderia a todos que o ouviam. Em vez de ligar para um advogado, discou um número que havia memorizado durante seu tempo em Leavenworth. Helena Martinez, unidade investigativa do Canal 7, disse a voz profissional e nítida. Senhora Martinez, aqui é Marcus Thompson. 5 anos atrás, a senhora tentou me entrevistar sobre o escândalo do contrato da Reis Defense, mas eu estava com muito medo de falar. Bem, não estou mais com medo. Helena construiu sua carreira expondo corrupção e se lembrava perfeitamente do caso de Marcus, o oficial de inteligência militar que alegou ter sido incriminado por tentar expor um esquema de fraude multimilionário. Ela sempre suspeitou que havia algo mais por trás da história. Onde você está agora? Perguntou Helena, com seus instintos investigativos imediatamente acionados. Preso, acusado de agredir um policial. Mas aqui está o interessante. O mesmo detetive Whitmore que testemunhou contra mim 5 anos atrás me prendeu 30 minutos depois de eu ter salvado a vida daquele policial de um ataque de drone que não consta em nenhum relatório oficial. Enquanto Marcus fazia sua ligação, Sarah conduzia sua própria investigação. Ela acessou os arquivos do caso do detetive Whitmore do ano anterior e encontrou um padrão perturbador. 7 incidentes diferentes envolvendo equipamentos de vigilância com defeito misterioso em momentos críticos, todos casos em que Whitmore havia sido o investigador principal. De volta à sua cela, Marcus finalmente colocava seu plano em ação. Por 6 meses, ele trabalhou como consultor freelancer sob uma identidade falsa, visando especificamente contratos com a infraestrutura de segurança da cidade. O que seus captores não sabiam era que ele havia instalado legitimamente atualizações de software em mais de 40% da rede de vigilância da cidade, atualizações que incluíam seu próprio acesso oculto por backdoor. Sabe qual é a beleza de ser invisível, detetive? Disse Marcus quando Whitmore voltou para provocá-lo. Ninguém percebe quando você está consertando os computadores deles. O sorriso confiante de Whitmore vacilou ligeiramente. Do que você está falando? Aqueles patches de software que a cidade instalou no mês passado para corrigir as vulnerabilidades de segurança no sistema de câmeras. Eu criei esses patches. Cada um deles inclui um recurso de registro de data e hora que armazena as imagens excluídas por exatamente 90 dias antes do apagamento permanente.
A cor desapareceu do rosto de Whitmore quando as implicações o atingiram. Marcus continuou com a precisão calma de alguém que passou meses planejando aquele momento. Incluindo as imagens do ataque de drones de hoje. Incluindo as imagens dos outros 7 casos em que evidências desapareceram misteriosamente. Incluindo as gravações de certas conversas privadas nos escritórios de certas pessoas, onde se discutia o encobrimento de certos testes de drones usando equipamentos de nível militar. Helena Martinez chegou à delegacia em 45 minutos, acompanhada por sua equipe de filmagem e uma equipe de advogados da Electronic Frontier Foundation, especializados em casos de condenação injusta. Ela havia feito algumas ligações durante a viagem, e o que descobriu a fez perceber que a história era maior do que ela imaginava. Quero entrevistar Marcus Thompson, anunciou ela ao sargento da recepção. E quero ver o detetive Whitmore. Enquanto isso, Sarah descobriu algo que a fez tremer enquanto navegava pelo celular. O ataque de drones não foi aleatório, foi um teste de campo de equipamento militar vendido ilegalmente para empresas de segurança privada. O mesmo equipamento que Marcus tentará expor 5 anos antes, fabricado pela Hayes Defense Systems, a empresa cujo esquema de fraude havia mandado um homem inocente para a prisão. Quando Whitmore viu Helena Martinez entrando em sua delegacia com câmeras de notícias, soube que seu acobertamento cuidadosamente construído estava começando a ruir. O que ele não percebeu foi que Marcus havia passado seus anos na prisão estudando não apenas sistemas de computador, mas também procedimentos legais, manipulação da mídia e os perfis psicológicos de autoridades corruptas. Detetive Whitmore, gritou Helena, tem algumas perguntas sobre o caso Marcus Thompson de 5 anos atrás. Especificamente sobre as evidências que foram apagadas da investigação da defesa Hayes. O rosto do detetive empalideceu ao perceber que o homem destruído que ele pensava ter destruído estava, na verdade, 3 passos à sua frente. Marcus não estava apenas em busca de vingança, ele estava desmantelando sistematicamente toda a rede de corrupção que havia destruído sua vida. De sua cela, Marcus podia ouvir o caos começando na área principal da delegacia. As perguntas de Helena estavam ficando mais altas. Mais policiais se reuniam e ele podia ver pela pequena janela que mais vans de notícias chegavam do lado de fora. Mas o acontecimento mais importante foi a policial Sarah Shen caminhando decididamente em direção às celas de detenção com um olhar determinado que dizia a Marcus que sua aposta na integridade dela havia valido a pena. Ela carregava um laptop e tinha a expressão de alguém que acabará de descobrir que tudo o que pensava saber sobre seu departamento era mentira. O ex-prisioneiro invisível que todos subestimavam estava prestes a se tornar realmente visível, e ele havia passado 6 meses garantindo que, quando os holofotes finalmente o encontrassem, estaria pronto para cegar todos que tentassem mantê-lo no escuro. Detetive Whitmore, precisamos conversar, anunciou Sarah Shen ao entrar na área de interrogatório, com o laptop aberto e exibindo imagens que o fizeram perder o sangue. A tela mostrava um vídeo cristalino de 3 drones militares lançando dispositivos explosivos no estacionamento da delegacia, com registros de data e hora comprovando tudo que Marcus havia afirmado. Onde você conseguiu isso? Perguntou Whitmore, sua arrogância habitual rachando como gelo fino. Dos mesmos servidores de backup que armazenam 90 dias de filmagens apagadas de todas as câmeras da cidade, respondeu Sarah friamente. Inclusive aquelas do seu escritório, onde você tem tido conversas muito interessantes com Robert Hayes, da Hayes Defense Systems. Do lado de fora, na área principal, Helena Martinez transmitia ao vivo, sua equipe de filmagem capturando a expressão cada vez mais apavorada da detetive Whitmore através da janela da sala de interrogatório. Aqui é Helena Martinez, reportando da Delegacia de Polícia do Centro, onde estamos testemunhando o que pode ser o escândalo de corrupção mais significativo da história desta cidade. Marcus sentou-se calmamente em sua cela, observando o caos se desenrolar exatamente como planejara. Durante 6 meses, ele vinha documentando sistematicamente cada conversa, cada transação ilegal, cada acobertamento envolvendo a rede que havia destruído sua vida. Mas sua obra-prima não foi apenas a evidência em vídeo, foi o timing. Veja bem, detetive, gritou Marcus de sua cela. Enquanto você pensava que eu estava me escondendo como um homem destruído, eu estava, na verdade, participando de todas as reuniões do Conselho Municipal, todas as audiências da Comissão Policial, todos os fóruns públicos onde a Hayes Defense Systems era discutida. É incrível como as pessoas falam quando não acham que um ex-presidiário possa ter importância. Whitmore se virou, o rosto contorcido de raiva e desespero. Ninguém vai acreditar em um criminoso condenado em vez de um detetive condecorado. Você está absolutamente certo, concordou Marcus com um sorriso irônico. É por isso que me certifiquei de que todas as evidências viessem das suas próprias palavras.
Sarah clicou em reproduzir outro arquivo de vídeo, e de repente, a sala de interrogatório se encheu com a voz gravada de Whitmore, de uma conversa 3 semanas antes. O problema Thompson precisa ser resolvido permanentemente desta vez. A Hayes está ficando nervosa com a investigação do Senado, e não podemos nos dar ao luxo de ter esse histórico de inteligência militar fazendo as pessoas fazerem perguntas. A cor desapareceu completamente do rosto de Whitmore enquanto sua própria voz continuava. Preparem um teste de campo das novas capacidades do drone. Façam parecer que ele atacou um policial e, então, justificaremos o que acontecer em seguida como legítima defesa. A transmissão de Helena estava atingindo o pico de audiência à medida que mais evidências inundavam as telas. Registros bancários mostrando pagamentos da Hayes Defense para empresas de fachada controladas por Whitmore. Mensagens de texto coordenando o momento do ataque do drone de hoje. Cadeias de e-mails discutindo como incriminar Marcus por agressão enquanto testava equipamentos militares em solo americano. A evidência mais contundente, relatou Helena à plateia ao vivo, vem do próprio sistema de segurança do detetive Whitmore, que Marcus Thompson atendia legalmente como parte de seu trabalho de consultoria em TI. Cada conversa, cada sessão de planejamento para o que parece ser uma tentativa de homicídio usando drones militares, gravada pelo próprio homem que eles estavam tentando eliminar. De volta à cela, Marcus finalmente se levantou, sua voz carregando a autoridade silenciosa de alguém que havia passado 5 anos estudando cada precedente legal, cada processo de apelação, cada método de expor corrupção institucional. Detetive, lembra-se do que me disse há 5 anos, durante aquele primeiro interrogatório? Disse, o sistema protege os bons policiais de encrenqueiros como você. As mãos de Whitmore tremiam enquanto mais viaturas chegavam do lado de fora, não para apoiá-lo, mas para prendê-lo. Agentes federais já estavam apreendendo seus computadores, seus registros telefônicos, seus documentos financeiros. Bem, você estava meio certo, continuou Marcus. O sistema protege os bons policiais. A policial Shen provou isso hoje, quando escolheu a verdade em vez da lealdade a um superior corrupto. Mas você estava errado sobre uma coisa. Eu nunca fui o encrenqueiro. Você foi. O golpe final veio quando Sarah reproduziu a gravação daquela manhã, capturada pelo aplicativo oculto de Marcus em seu celular, que vinha sendo carregado automaticamente para servidores em nuvem durante todo o processo de prisão. A voz de Whitmore era cristalina. Sabe, Thompson, eu pensei que 5 anos em Leavenworth poderiam ter te ensinado a ficar de boca fechada. Acho que algumas pessoas nunca aprendem. Seguido pela resposta de Marcus. Eu aprendi bastante. Aprendi que policiais corruptos como você sempre cometem o mesmo erro. A transmissão ao vivo de Helena capturou o momento em que agentes federais entraram na delegacia para prender o detetive Whitmore. O homem que passou 15 anos construindo uma carreira com base em corrupção e acobertamentos foi levado algemado enquanto câmeras de notícias registravam cada momento de sua humilhação. A ironia, relatou Helena enquanto Whitmore era empurrado para dentro de um veículo federal, é que a condenação injusta de Marcus Thompson lhe deu as habilidades, o conhecimento e a motivação necessários para expor uma rede de corrupção que operava há mais de uma década. Quando Marcus finalmente foi libertado de sua cela, ele passou pelo detetive destruído com a mesma dignidade e calma que manteve durante seus 5 anos de prisão. Sem vanglória, sem ameaças, apenas a satisfação silenciosa de um homem que usou inteligência e paciência em vez de raiva e vingança. Senhor Thompson, chamou Helena ao sair da delegacia, como se sente por finalmente ter seu nome limpo? Marcus fez uma pausa, olhando para o prédio onde seu pesadelo começara e terminara. Justiça não se trata de destruir seus inimigos, disse ele simplesmente. Trata-se de garantir que eles não possam destruir mais ninguém. A revelação que mais chocaria os espectadores ainda estava por vir. O ataque com drones não fora aleatório, mas um teste de campo calculado para eliminar a única pessoa que poderia expor empreiteiros militares que vendiam armas ilegalmente para as forças policiais nacionais, transformando as ruas americanas em campos de testes para a tecnologia de guerra que deveria ser usada apenas no exterior. 6 meses após a prisão do detetive Whitmore, Marcus Thompson estava na escadaria do Tribunal Federal, ajustando seu novo terno enquanto repórteres o cercavam. O processo por condenação injusta havia acabado de ser encerrado por 2,3 milhões de dólares. Mas, mais importante, seu nome havia sido completamente limpo de todas as acusações, antigas e novas. Senhor Thompson, gritou Helena Martinez, agora cobrindo sua história como um excelente exemplo de justiça adiada, mas não negada, o que o aguarda depois desta vitória judicial? Marcus olhou para o tribunal onde seu pesadelo finalmente terminara.
A investigação federal desencadeada por suas provas expôs uma rede de corrupção que abrangia 3 estados, envolvendo mais de 40 policiais e empreiteiros da defesa. A Hayes Defense Systems havia sido fechada permanentemente, seu programa ilegal de drones encerrado e seus executivos enfrentavam décadas de prisão. No mês que vem, inicio meu novo cargo como diretor de tecnologia da Divisão de Crimes Cibernéticos do FBI, anunciou Marcus, com a voz carregada da confiança serena de um homem que transformará sua maior fraqueza em sua maior força. Aparentemente, o governo valoriza pessoas que entendem os 2 lados do sistema, como explorá-lo e como protegê-lo. A policial Sarah Shen, agora detetive Shen após sua promoção por integridade na investigação de Whitmore, estava ao lado dele como sua maior apoiadora e amiga mais próxima. A parceria deles havia evoluído daquela manhã caótica para algo mais profundo, um compromisso compartilhado de garantir que os sistemas de justiça realmente fizessem justiça. Não me passou despercebida a ironia, continuou Marcus, de que as mesmas habilidades de vigilância que me mandaram para a prisão para aprender agora estão sendo usadas para capturar funcionários corruptos e expor o desperdício do governo. Às vezes, a melhor maneira de consertar um sistema quebrado é entendê-lo por dentro. Enquanto isso, na prisão federal, o ex-detetive James Whitmore cumpria uma pena de 25 anos por conspiração, tentativa de homicídio e extorsão. O homem que antes controlava provas e manipulava depoimentos agora passava os dias em uma cela, esquecido pelo sistema que tentará corromper. Sua pensão havia sido revogada, seus bens apreendidos e sua reputação destruída pela mesma cobertura da mídia que ele outrora usará para incriminar inocentes. Os executivos da Hayes Defense compartilharam destinos semelhantes, suas casas multimilionárias foram executadas, suas mensalidades de clube de campo canceladas, seus filhos transferidos de escola para escapar da vergonha familiar. A rede corrupta que parecia invencível ruiu porque eles subestimaram um homem que consideravam impotente. A transformação de Marcus de ex-presidiário invisível em especialista federal em segurança cibernética não aconteceu da noite para o dia. A cidade lhe ofereceu um contrato de consultoria substancial para atualizar toda a sua infraestrutura de vigilância, legitimamente, desta vez. Empresas de tecnologia competiram para contratar o homem que, sozinho, expôs o maior escândalo de corrupção governamental em décadas. Mas a mudança mais satisfatória foi pessoal. Marcus comprou uma casa modesta no mesmo bairro onde cresceu e fundou uma fundação que oferece assistência jurídica e treinamento em tecnologia para pessoas condenadas injustamente. Todo mês, ele recebia cartas de prisioneiros que ouviram sua história e encontraram esperança de que seus próprios casos pudessem ser anulados. Sabem o que aprendi durante aqueles 5 anos na prisão? Perguntou Marcus à multidão de repórteres e apoiadores reunidos. Aprendi que ser invisível nem sempre é uma desvantagem. Às vezes, é exatamente o que você precisa para ver com clareza, planejar com cuidado e atacar com precisão no momento certo. A detetive Shen assentiu, lembrando-se daquela manhã em que Marcus salvou sua vida ao ver perigos que outros não perceberam. A pessoa mais perigosa em qualquer sistema corrupto, acrescentou, é alguém que não tem nada a perder e tudo a provar. Marcus provou que inteligência, paciência e integridade sempre derrotarão a arrogância, a corrupção e o preconceito. A coletiva de imprensa terminou com Marcus anunciando seu noivado com a doutora Lisa Patterson, a advogada de direitos civis que o representou em suas batalhas judiciais. Ela havia superado o rótulo de ex-presidiário para reconhecer a mente brilhante e o espírito inquebrável por trás dele, provando que às vezes o amor encontra você exatamente quando você está pronto para acreditar em si mesmo novamente. Enquanto a multidão se dispersava, Marcus refletiu sobre a jornada desde aquela manhã, quando abordou uma policial para salvar a vida dela. Ele havia sido rotulado de criminoso, rejeitado como inútil e descartado pela sociedade. Mas também havia sido subestimado pelas pessoas certas, na hora certa. A melhor vingança, disse Marcus a Helena em sua entrevista final, não é destruir seus inimigos. É ter sucesso tão completo que torne o ódio deles irrelevante. O detetive Whitmore passou 5 anos tentando me destruir, mas na verdade me deu as ferramentas para construir algo melhor do que qualquer coisa que eu pudesse imaginar. Sua história se tornou um estudo de caso em programas de reforma da justiça criminal em todo o país, provando que as maiores falhas do sistema podem se tornar seus catalisadores mais poderosos para a mudança. O ex-prisioneiro que antes era o descartável da sociedade tornou-se seu guardião, protegendo os outros das mesmas injustiças que ele sofreu. Parado do lado de fora do tribunal sob o sol da tarde, Marcus Thompson olhou para o céu, não mais procurando por drones ameaçadores, mas simplesmente apreciando a liberdade de andar onde quisesse. Ele havia aprendido que a verdadeira justiça não vem de tribunais ou distintivos,
mas de pessoas comuns que se recusam a deixar a corrupção vencer, não importa quanto tempo leve ou quão impossível pareça. Se esta história de resiliência, inteligência e triunfo final sobre a corrupção inspirou você, não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias reais incríveis que provam que heróis podem surgir dos lugares mais inesperados e que, às vezes, as maiores vitórias vêm para aqueles que são pacientes o suficiente para planejá-las perfeitamente.